Bem, eu vou passar a palavra inicialmente para cada um dos membros da mesa, para falar alguma coisa, caso queira, não são obrigados, e após passarei a palavra para o professor Bruno, que é o palestrante da noite. Tá? Registro aqui na mesa presença da professora Tanara Lauschner, pronunciei corretamente, minha colega professora de UFAM, né? E é professora do ICOMP, da Universidade Federal do Amazonas. Né? Também registro aqui a presença do meu colega, amigo, advogado, Dr. Aldo Evangelista, que é presidente da Comissão de Direito Digital, Startups e Inovação. Também o senhor Emerson Silva de Souza, que eu não conhecia pessoalmente, muito prazer, que está aqui representando a Prodan, não é isso? Que também é nossa parceira nesse evento. Eu vou passar a palavra inicialmente, com a devida autorização dos demais membros, a professora Tanara, né, por ser uma mulher, né, e por ser minha amiga particular. A palavra é sua, por gentileza. Obrigada, professor Carlos Alberto. Boa noite a todos. Boa noite ao Emerson, ao Aldo, a vocês todos que estão assistindo, ao Bruno, professor Ari também aqui, meu colega lá do Instituto de Computação da UFAM. Falar aqui rapidamente que é uma alegria que a gente esteja aqui com o Bruno, professor Bruno Bione, uma referência na área de LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. O Bruno já esteve aqui em Manaus num outro momento, a gente fez um evento na UFAM, ainda não existia nem, acho que, Data Privacy, né, Bruno? O Bruno estava ainda na assessoria do Comitê Gestor da Internet, que eu faço parte, e a gente fez um evento que foi uma mini escola de governança da internet, onde o Bruno veio também para falar de privacidade e proteção de dados pessoais. E eu aproveito para convidá-los, a gente vai abrir agora pelo Comitê Gestor da Internet a seleção para a Escola de Governança da Internet, que é uma escola que tem um conteúdo bastante interessante para várias áreas, para o direito, para a computação, para o jornalismo, para as ciências políticas. Então, na Escola de Governança da Internet, a gente faz uma cobertura tanto da parte técnica, do funcionamento da internet, a história da internet. Falar de história da internet, acho importante a gente registrar que ontem nós perdemos um dos pioneiros da internet brasileira, o professor Tadao Takahashi, também ex-conselheiro do CGI, infelizmente sofreu uma parada cardíaca ontem, e nós perdemos esse grande nome da internet brasileira. Mas, então, registrar, vocês podem procurar no Google, eu acho que ou é EGI.br, ou é escoladegovernança.br, mas é a Escola de Governança da Internet do CGI. Não sei se já está atualizada a chamada, eu acho que ainda está para a última escola que nós fizemos online, mas se não tiver, vai abrir por esses dias. E o CGI financia a ida de vocês para um hotel fazenda, onde a gente fica lá em imersão durante 5 dias, aprendendo sobre governança da internet. Basta vocês capricharem aí na aplicação, no formulário de aplicação. E final de maio, início de junho, nós teremos o Fórum da Internet no Brasil, que é também um espaço de governança, de discussão de governança da internet. É o que a gente chama de pré-IGF, ou o IGF brasileiro. Então, muito feliz, Bruno, por você estar aqui, por ter topado fazer essa palestra, e eu espero que todos nós possamos aproveitar bastante. Bem, seguindo a lógica, né? Já que não temos mais nenhuma mulher,
fico entre dois homens. Né? Considerando que o Aldo é advogado e é da casa, portanto, então eu vou dar a palavra para o nosso amigo visitante, o Emerson, da Prodan. Boa noite, gente. Obrigado aí pela oportunidade, né? Boa noite aos representantes da mesa, aos nossos convidados também. E uma pauta relevante, importante, né, por conta da cultura de segurança da informação. Né? Eu acabei, antes de vir para cá, eu dei uma olhada ali na lista e percebi que quase 100% das pessoas colocaram seu nome, seu CPF e seu telefone, né, sem perguntar qual a finalidade, sem perguntar como vai ser esse descarte, e eu perguntei qual era a finalidade, certo? Já ferindo o princípio do artigo 6º, né? Então, qual é a finalidade? É para o certificado. Então, para o certificado, basta apenas o meu nome. Então, coloquei apenas o meu nome. Isso tem a ver com cultura, né? Ou seja, olhando a lista de apresentação, a gente vê que a nossa cultura em relação de segurança da informação ainda é muito fraca, né? Quantos aqui tem antivírus no celular? Por favor, levante a mão. A gente vê o nível da cultura de segurança da informação. Quantos levam, vou em nível mais radical agora, quantos levam o seu telefone para uma assistência técnica quando ele quebra? Eu acho que todos. Né? Vocês já prestaram atenção à questão da finalidade de entregar o seu telefone, que tem dados bancários, suas fotos, sem ao menos colocar uma criptografia nos seus dados? Uma criptografia nos seus aplicativos de banco? Isso é questão de cultura de segurança da informação, certo? Então, hoje estamos falando ainda de implementação, aonde nós já deveríamos estar falando de sustentação, onde os desafios e oportunidades deveriam ser blockchain, NFTs, criptomoedas e metaverso. Esses são os desafios e oportunidades que eu enxergo hoje dentro da LGPD, e não a implementação da mesma, né? Porque já estamos há 4 anos da sua publicação, há 2 anos da sua vigência e 1 ano, né, dos regulamentos fiscalizatórios, certo? Ou seja, estamos atrasados, aqueles ainda que buscam essa implementação, certo? Muito obrigado, né, em nome da Prodan, né, e que Deus abençoe a todos. Bem, agora passarei a palavra para o meu amigo, Dr. Aldo, como eu já disse, presidente da Comissão de Direito Digital, Startups e Inovação da OAB. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está nos assistindo no YouTube. Até porque no YouTube você pode nos assistir a qualquer momento, quem está assistindo de algum local, seja aqui em Manaus ou pelo Brasil, que eu já compartilhei o link aqui para vários grupos que nós possuímos. Além de fazer parte e representar a comissão, que vale registrar que iniciou em meados de 2017 para 2018, ainda na gestão do presidente Marco Choi, tivemos a felicidade de dar continuidade na atual gestão também do atual presidente Jean Kreuter, a qual também parabenizo através dele a toda a advocacia amazonense. Antes disso, cumprimentar todos aqui presentes, posso assim dizer a colega Tanara, que nós já dialogamos aqui há algum tempo sobre tecnologia, admiro e acompanho o trabalho dela no CGI. O evento que ela falou, que o Bruno Bioni veio aqui em Manaus na UFAM, estava lá presente, foi em 2018, falamos muito sobre internet na época, né, Bruno? Inclusive tem um colega Hélio ali, registrar a presença dele, que na época ele era acadêmico de Direito, e hoje é colega advogado, e estava lá naquele evento da UFAM naquele dia. Foram 2 ou 3 dias, né, da UFAM. E assim, agradecer o apoio da UFAM, e sempre a parceria, através do reitor, Silvio Pulga, teve com a nossa comissão. A nossa comissão, anualmente, nós fazemos hackathon em Lautec, que é o segmento de inovação jurídica. Vocês estão todos convidados a participar. Para esse ano, nós vamos fazer na primeira semana de junho. Sempre realizamos no Sebrae Lab. E sempre possuímos o apoio da UFAM, aqui agradecer. Também agradecer, através do Emerson, o apoio incondicional para esse evento da Prodan.
esse evento que está acontecendo agora, através da Prodan, que sempre nos apoiou, os eventos da nossa comissão. Já tivemos outros eventos também, ainda com a professora Cristina Sleima, sobre proteção de dados no passado, em parceria com a Prodan também. E os hackathons e Lautecs, a qual que eu falei, que sempre fazemos anualmente no Sebrae, a Prodan sempre nos apoia também todos os anos. Levando o abraço ao diretor-presidente e ao Link, a toda a equipe da Prodan que está aqui presente, atrás um abraço especial à Lília, através dela cumprimentar todas as pessoas da Prodan. O professor Carlos Alberto, que dispensa a apresentação, né, que é uma autoridade no Brasil em direito financeiro, muito nos orgulha. Eu tenho a satisfação de ter estudado com ele aí no passado, alguns anos atrás. A gente não vai falar o tempo para não falar na cidade, né? Mas somos novos também. E o professor Bruno Bioni, que é uma referência no Brasil, a gente tem essa satisfação de ter uma pessoa que realmente que estuda, é pesquisadora, além de ser um colega advogado. E desde aquele dia da UFAM, nós nos conhecemos pessoalmente, e na época, acho que você estava finalizando, foi no seu mestrado, né, na época, né? E agora, se não me engano, está no doutorado, né, esse professor Bruno Bioni. Aproveitando para falar também que nós já estamos em diálogos há algum tempo, já que a Data Privacy Brasil, a qual a instituição que o professor Bruno Bioni representa, de cursos na área de proteção de dados, nós já estamos em tratativas com a OAB do Amazonas e o professor Carlos Alberto, para que a nossa advocacia tenha desconto ao se inscrever justamente nos cursos do Data Privacy Brasil. Nós já estamos nesse diálogo, logo que for assinado o contrato, nós vamos divulgar. E também há o Data Club também, né, professor Bruno Bioni, que todos podem participar, e conforme avançar a conversa, a gente pode também até tentar alcançar alguma parceria, algum desconto também com o Data Club também. É uma grande satisfação tê-lo aqui em Manaus. A gente já vinha conversando já há algum tempo do professor Bruno Bioni fazer evento aqui conosco, e pessoalmente, melhor ainda, de tê-los aqui com a gente. Rapidamente, na próxima segunda-feira, nós vamos ter o próximo meetup da comissão. O meetup são os eventos da comissão que nós fazemos mensalmente, desde que iniciou a comissão, são eventos gratuitos e abertos à sociedade. Pelo período nós fizemos online, e agora nós estamos nesse evento aqui, que apesar que não está levando o nome de meetup, mas seria um evento parecido com esse, para a gente dialogar sobre os assuntos de direito digital. Dentre eles está a proteção de dados também. E na segunda-feira nós vamos ter, lá no Sebrae Lab, nós vamos fazer outro evento sobre proteção de dados, que teremos a palestrante local, que é a colega advogada Thalita, no Sebrae Lab. O Sebrae Lab fica dentro da Leonardo Malcher, no prédio tradicional do Sebrae, lá no centro. E online vai estar a colega de proteção de dados, que é a Gabriela Coelho. E nós vamos falar justamente sobre a resolução número 2 da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, onde fala dessa certa simplificação, como quero assim chamar, da adequação LGPD às empresas de pequeno porte. E vale ressaltar que inclui também as startups, que é o olhar que nós temos também com a nossa comissão. Só finalizando aqui a minha fala, aproveitar para registrar e agradecer aos membros da nossa comissão que estão aqui presentes. A nossa comissão, nós começamos agora com a subcomissão de proteção de dados e segurança da informação da OAB. Quem quiser fazer parte, está convidado a fazer parte também. E a presidente está aqui, a Juliane. Por favor, fica de pé, Juliane. A presidente da subcomissão. A vice-presidente é a Thalita. Por favor, Thalita. Em seguida, a gente tem o Claudemiro, que é o presidente da nossa subcomissão de direito das startups. E ali atrás a gente tem o nosso colega João Gilson, que é da nossa comissão, e é o presidente da comissão de gestão jurídica e empreendedorismo também, a qual a gente dialoga sobre tecnologia também. Já falei para vocês do Hackathon, e acompanhe que todo mês nós fazemos eventos e meetups com relação a esse segmento de inovação jurídica e direito digital. Muito obrigado, fico à disposição de vocês para dialogar. E quem estiver interessado, seja as instituições ou não, vamos avançar de forma coletiva, de forma junto.
Rapidamente me veio só uma ideia aqui, que eu estava agora há pouco olhando para o Emerson, que estava a gente fazer um evento de encontro dos encarregados aqui do Amazonas, até para a gente se conhecer, dialogar, trocar figurinha e tentar avançar. No momento, justamente pelo que você falou do formulário ali da nossa ESA, ano passado nós começamos esse diálogo aqui na UAB, até para informar para quem está aqui presente, para quem nos assiste em casa. Foi nomeado ano passado, na época que a presidente Grace esteve na frente da UAB, o Grupo de Trabalho de Governança Digital. E essas pessoas a qual eu citei aqui da comissão, inclusive eu também fazemos parte dessa comissão. Na época eu fui nomeado como encarregado da UAB do Amazonas, ano passado. E daí nós fizemos uma pesquisa, identificamos que as outras OABs do Brasil ainda não iniciaram nenhum trabalho. Já nessa gestão, já conversamos com o presidente Ian Kreuter, e ele já vai restabilizar, podemos assim, retornar o grupo de trabalho e darmos continuidade a esse assunto de buscar essa adequação da LGPD na nossa instituição da UAB do Amazonas. Fica até aberto aqui, se a Data Privacy quiser também fazer alguma parceria, já que eu acho que até uma UAB com trabalho piloto no Brasil, a gente fica aqui aberto a possíveis sugestões. Muito obrigado a todos. Bem, antes de eu passar a palavra para o nosso palestrante da noite, né, eu quero fazer apenas algumas breves considerações, né, de todos da mesa. Evidentemente que eu sou o menos letrado nessa área. Aliás, eu reconheço que em matéria de modernidades eu sou uma negação. Lá em casa, qualquer problema no computador, eu tenho que chamar minha esposa. Brevemente vou chamar meus filhos, tem 7 e 9 anos, mas vão saber mais do que eu. Mas como professor de constitucional que eu sou, eu não posso deixar de me furtar de destacar alguns elementos importantes. Neste ano, em fevereiro de 2022, tivemos a aprovação da emenda constitucional número 115, que, a meu ver, já veio atrasada, mas antes tarde do que nunca. Transformou, eu digo transformou porque, a meu ver, já era direito fundamental, mesmo não estando previsto expressamente, transformou em norma expressa o direito à proteção de dados pessoais como direito fundamental, lá no artigo 5º. Inclusive, quando eu falo para meus alunos, é possível uma emenda constitucional criar direitos fundamentais? Não pode extinguir, porque são cláusulas pétreas. Mas eu dava como único exemplo até então a razoável duração do processo. Agora eu tenho mais um exemplo, a proteção de dados pessoais como direito fundamental criado por emenda. Aliás, essa mesma emenda disse que a competência legislativa sobre o tema pertence privativamente à União, o que já se imaginava que seria mesmo, Mas, como eu disse, não sou a autoridade no tema, Eu tenho que passar a palavra para a pessoa que domina o assunto. Quando eu falo que domina, domina mesmo, O professor Bruno Bioni é doutor em Direito Comercial, lá ainda chamam comercial, e mestre com louvor em Direito Civil na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Foi Study Visitor do European Data Protection Board e do Departamento de Proteção de Dados Pessoais do Conselho da Europa. É pesquisador da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade. E fundador, como já foi mencionado aqui em várias oportunidades, do Data Privacy Brasil. Atualmente é consultor jurídico na área de regulação e tecnologia e membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Vocês estão percebendo, portanto, que estamos diante de uma autoridade no tema. Então, professor, eu vou lhe passar a palavra, fique à vontade, a casa é sua, use o tempo que quiser. Eu vou pedir licença do professor, dos demais membros da mesa, para me retirar, porque eu vou ter um compromisso lá na OAB, dando uma aula para os membros do TED, Tribunal de Ética e Disciplina, sobre o processo disciplinar. Então, infelizmente, eu vou ter que me ausentar. Mas o Aldo fica aqui na mesa como representante da OAB, e, mais uma vez, eu peço licença para me retirar. Muito obrigado a vocês que vieram nos prestigiar na noite de hoje. Obrigado.
Olá, pessoal. É? Tá bom, vamos lá então. Acho que não está funcionando. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos e todas. Bom, queria primeiro agradecer muitíssimo o convite que me foi feito para estar aqui hoje com vocês, especialmente na pessoa do Aldo, também da professora Tanara, que a gente trabalhou juntos no Comitê Gestor da Internet. Então, a primeira vez que eu estive aqui em Manaus, como bem a Tanara lembrou, que conheci várias pessoas aqui, hoje eu estou reencontrando, foi por uma questão de capacitação, né, sobre governança internet, enfim. E é muito bom voltar aqui, porque eu sempre sou muito acolhido e muito bem recebido aqui por todos vocês. Então, espero que a gente possa repetir isso durante o ano, mais vezes, enfim. E também, quando vocês todos estiverem em São Paulo, vocês são super bem-vindos para conhecer um pouco lá a nossa casa. A gente tem uma sede bem legal da nossa escola em São Paulo. O que eu pensei em conversar aqui hoje com vocês é falar um pouco, uma conversa mais informal sobre desafios e oportunidades nesse campo de privacidade e proteção de dados. A partir disso, até fazer alguns alinhamentos teóricos, mas muito focar na perspectiva prática de como que a gente tem enfrentado essas questões do dia a dia, muito calcada e voltada para um profissional ou uma profissional de privacidade e proteção de dados pessoais. Então, a partir disso, eu vou falar aqui por cerca de uns 40 minutinhos, e eu queria muito abrir espaço para que a gente possa conversar, então, ter um diálogo mesmo de perguntas e respostas. Enquanto o pessoal vai acertando a apresentação, eu queria até fazer uma enquete aqui. Quantos de vocês hoje trabalham diretamente com essa área de produção de dados pessoais? Ok, então a gente tem um quórum de uns 30%. Quantos de vocês já trabalharam em algum programa de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Quantos de vocês desejam trabalhar nessa área, nesse campo de privacidade e proteção de dados pessoais? Ok, então está todo mundo aqui unido no mesmo propósito. Ótimo. Deu certo? Se não deu, eu vou no gogó também. Beleza. Acho que não foi. Aqui, beleza. Então, só me apresentando e falando um pouquinho mais do Data Privacy Brasil. O Data Privacy Brasil ele é um espaço de intersecção entre duas organizações. Uma escola, que é essa que hoje tem ali por volta de mais ou menos 4 mil alunos formados. Vocês irão perceber até um pouco pela a metodologia de abordagem, hoje aqui também na palestra, que a gente procura trazer muito conhecimento teórico, mas também prático, e também sempre colocando o aluno ou a aluna como protagonista. Então, quem já fez cursos do Data Privacy Brasil, inevitavelmente irão poder compartilhar de que a gente tem muito estudo de caso, roleplay, enfim, e até mesmo coisas de fornecer templates para vocês poderem trabalhar no dia a dia com tudo isso. E trabalhar numa linguagem também acessível, né? Porque esse é um campo muito interdisciplinar, multidisciplinar, e a gente não pode falar nem tecniquez, nem juridiquez para ter um vocabulário que seja o mais democrático possível. Para quem depois tiver interesse, pode acessar o nosso site, tem diversos cursos. Um dele que eu destaco muito é aquele que está em amarelinho, que é o Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. Ele tem ali por cerca de 60 a 70 horas, e recentemente a gente lançou uma plataforma, que é essa plataforma que o Aldo se referiu, que é do Clube Data, né? Então é quase como se fosse um Netflix da privacidade e da proteção de dados pessoais. Tem diversas aulas gravadas, mas também tem muito documento de análise. Então, por exemplo, o Aldo se referiu à resolução que saiu há pouco tempo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Já tem lá um documento, um relatório que a gente analisa ponto a ponto dessa norma, e está muito efervescente, né? Tem muita coisa saindo, então a gente precisa, sobretudo, digerir, né? É quase como se fosse uma sobrecarga de informação, tudo isso que a gente está passando, e a gente tem que matar no peito e seguir em frente, por assim dizer. Bom, dito isso, então vamos para o que importa, vamos falar aqui um pouquinho mais sobre desafios e oportunidades. Eu acho que tem uma coisa que é muito marcante, principalmente quando a gente vai falar com colegas, mas também de quando a gente vai entrar numa reunião, ou mesmo falar com algum cliente, algum parceiro nessa área de privacidade e proteção de dados pessoais,
que é uma coisa muito básica, mas muito importante para a gente poder decifrar com o que a gente está lidando. E aqui eu queria fazer uma pergunta também, no sim ou não. Privacidade e proteção de dados são a mesma coisa? Qual que é a diferença? Quem quer aí palestrar junto comigo? Boa noite. Então, privacidade é um direito de primeira dimensão, então ele é uma prestação negativa, né? Então, o respeito à privacidade é um dever negativo do Estado. Enquanto a proteção de dados já é um direito de segunda dimensão, é um dever do Estado, ele tem uma prestação positiva nesse sentido, então ele tem que ir lá e garantir por meio de aparato estatal, autoridades nacionais, enfim. Obrigado, Lucas. É por aí. Por aí, o que a gente pode identificar aqui dessa grande diferença? Privacidade, né? Vamos recuperar um pouco a definição da palavra. Eu quero privar algo de alguém ou de outrem, né? A ideia de privacidade. Então, muito associada àquela ideia de que eu vou tirar uma informação de uma esfera pública e vou colocar ela numa esfera privada, certo? Ok, então, por excelência, quais são os espaços privados? A nossa casa, inviolabilidade da casa, inviolabilidade da correspondência, do domicílio e assim por diante. Então, é um direito que vai trabalhar muito nessa perspectiva que foi mencionado pelo Lucas, de uma liberdade negativa. Eu quero retrair o acesso à informação que outras pessoas podem vir a ter sobre ela. Eu saio da esfera pública, eu saio da praça e eu vou para casa, onde que ninguém ali vai me perturbar. Muito ligado àquela ideia do direito de ser deixado só, né? Inclusive é tratado na sinonímia, entre outras coisas. Mas é um direito que tem uma dimensão muito individual, né? É eu, Bruno, indivíduo, que tenho ali aquele espaço e que eu não vou poder ser perturbado. Isso é inclusive dito, explicado, conceituado e definido nesses termos. Então é essa perspectiva muito binária, né? Do tudo ou nada. Algo que está no público, que você poderia simplesmente monitorar, vigiar de maneira permanente e você não teria expectativa de que você não fosse, digamos assim, assediado naqueles termos, e do que você não pode fazer nada, que seria justamente naquele seu espaço privado, né? Então, é um direito, sobretudo, que muitos teóricos vão colocar como um direito pouco procedimental. Por quê? Porque é tudo ou nada. É essa lógica binária. Pode fazer tudo com aquela informação ou não pode fazer nada. Olha como que é importante a gente recuperar essa teoria e que a gente vai ver que tem uma importância prática enorme daqui a pouco, quando a gente compara com o direito à proteção de dados pessoais. Proteção de dados pessoais, essas leis elas foram criadas não para você restringir o acesso à informação, mas para você poder fazer o quê? Esse dado, essa informação circular. Proteção de dados pessoais não significa que eu vou me revelar apenas negando a minha informação, o meu dado. Mas eu vou me projetar em sociedade justamente trocando esses dados. Vamos aqui trazer um exemplo bem prático. Sobretudo no contexto brasileiro. A gente tem um Estado que ele precisa desenhar e executar política pública. Você vai conseguir ou falar o que para a pessoa que quer, por exemplo, ter acesso a um Bolsa Família? A pessoa vai dar o dado, ela quer dar o dado, ela quer ser elegível para aquele programa de transferência de renda. Ela precisa fazer esse dado circular. Por isso que é uma ideia de uma liberdade positiva, bem diferente do direito à privacidade. Agora, eu quero que esses dados eles sejam utilizados seguindo as regras do jogo. É essa a perspectiva da proteção de dados pessoais, que vai estar muito ligada não apenas uma perspectiva individual, do titular, do cidadão, do indivíduo, mas também de uma coletividade. Então, a gente volta aqui no mesmo exemplo. Política pública. Política pública é bom apenas para o indivíduo, que é o beneficiado? Não, mas para a sociedade como um todo, né? Quem aqui não quer política pública boa, baseada em evidência, em ciência e não em achismo? Proteção de dados pessoais vem nessa perspectiva de uma dimensão mais coletiva. E coletiva porque eu preciso trocar, eu preciso confiar esses dados para eu poder participar de maneira adequada nessa nossa vida em sociedade. Então ele vai tratar, sobretudo, com uma perspectiva de como
bem procedimentalizar o uso de uma determinada informação. Bem diferente, né? O direito à privacidade do direito à proteção de dados pessoais. Aí agora vocês iriam me perguntar, mas Bruno, o que todo esse colchão teórico ele ajuda a amortecer coisas na prática? Como, por exemplo, algo não tão jurídico, mas muito importante, de você traçar narrativas de que sejam potentes o suficientes para você poder sensibilizar quem você precisa conversar numa jornada de adequação, de implementação, né? Hoje, o que acontece? Ah, chegou o cara lá da LGPD, da proteção de dados pessoais. O que ele vai fazer comigo? Ele vai me encher o saco, né? Ele é o bode na sala. Pô, o departamento de marketing fica em pânicos quando chega a pessoa ali do jurídico ou do compliance que vai olhar para questões de governança de dados. Muitas vezes o time de segurança da informação também dá ruído, também dá colisão. Mas eu estou aqui para o quê? Eu estou aqui para ajudar, para construir melhores processos. Para que ao você entender como que essas regras do jogo podem potencializar, otimizar o uso dessa informação de maneira mais responsável. E aí a gente vai perceber como que tem duas mentalidades totalmente diferentes de se falar em proteção de dados pessoais e, consequentemente, de você poder cativar tudo isso. Quando você olha para a ideia da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais apenas enquanto uma obrigação legal, mais uma lei que a gente tem que cumprir, o que você vai passar ao longo dessa mensagem? Vai passar uma perspectiva de que você tem que cumprir com essa lei porque você quer manter um produto ou um serviço já existente. Então é mais uma lei, eu vou ali baixar o checklist e eu vou sair ticando. Agora, você pode olhar para isso dentro de uma outra perspectiva. Não apenas enquanto uma obrigação legal, mas enquanto uma janela de oportunidade. Olha, eu estou entrando aqui, eu estou aqui conversando com todos vocês para entender de onde que vem esse dado, para o que você quer utilizar, porque a gente pode não apenas manter os produtos já existentes, os serviços já existentes, mas criar novos. Eu posso, eventualmente, rever o modelo de negócio daquela startup. Eu posso, de repente, rever a política pública que está sendo rodada já há um determinado tempo dentro daquela organização. Ou seja, quando você dá esse passo de falar que proteção de dados pessoais é para a circulação daquela informação, você começa a entender que essa análise não é apenas baseada no medo, no risco, né? Quem aqui já não teve vários painéis ou eventos, vem aqui aprender a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para evitar uma multa de 50 milhões. Não é só isso, proteção de dados pessoais. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não é apenas para evitar sanções, mas é, sobretudo, para melhorar processos. É, sobretudo, para você entender de que a reputação daquela organização não está só, eventualmente, num fogo cruzado, porque um dia a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais pode ir lá e sancionar ela, em 50 milhões, como prevê a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Mas porque hoje o mercado, e espero daqui a um tempo o próprio cidadão, ele possa fazer as suas escolhas olhando para o grau de privacidade e proteção de dados pessoais daquela organização. Bruno, você está viajando, você está sendo muito romântico. Pô, mas a gente não viu no intervalo do Jornal Nacional como que os bancos estão falando, olha, vem aqui, continua comigo, porque eu tenho melhores práticas de privacidade e proteção de dados pessoais? O marketing, a própria ideia de marca já está sendo redefinida, a gente já está vendo isso ser recalibrado. O que a Apple fez? Também gastando aí, investindo bastante dinheiro em publicidade. Utiliza aqui o meu dispositivo, porque ele, por exemplo, já vem com criptografia por padrão. Você não precisa ter medo em você adquirir esse dispositivo, porque ele já vem protegido de fábrica, muito entre aspas, né? Então, essa é uma discussão que já está acontecendo e isso já está se materializando. Traz um outro exemplo prático, Bruno, para entender que realmente a gente não está aqui sendo muito romântico. Pessoal, quem aqui acompanha muito o dia a dia
de jornais, entre outras coisas, e cada vez mais eles estão reprisando, reportando o quê? Incidentes de segurança, o famoso vazamento de dados, certo? O que acontece no dia seguinte que uma empresa que teve ali um vazamento de dados e é listada na Bolsa de Valores, o que acontece com o preço das ações dela no dia seguinte? Cai enormemente. Então a gente já está vendo isso, não numa janela um pouco mais longa, mas já numa janela muito imediata, de como que a precificação das próprias organizações estão sendo diretamente calibradas por essa perspectiva de proteção de dados. E aí, pessoal, isso faz toda a diferença, essa teoria. Porque se você entra numa reunião de implementação de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou de redefinição de determinados processos, ou até mesmo com um cliente que você quer ter dentro da sua consultoria, e você diz para ele, olha, eu vou ser seu parceiro aqui, eu vou ajudar a melhorar os seus processos. Eu não estou aqui para alimentar uma narrativa de terrorismo, apenas de mais multa, apenas de mais prejuízo, de que Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é menos competitividade, menos reputação. É justamente o contrário disso, né? Proteção de dados pessoais é mais reputação, é mais inovação e potencialmente mais competitividade para a sua organização. Tem diversas maneiras de a gente poder encaixotar tudo isso. Tem um artigo já um pouco até velhinho que eu escrevi para o Valor Econômico, mas que tenta enquadrar essa narrativa econômica da produção de dados pessoais, porque é isso que vai fazer as organizações se mexerem, né? Não é apenas porque tem mais uma lei, vamos aqui ter um discurso mais prático, mas também porque elas podem ter retorno. O próprio órgão público também, se ele consegue rodar uma política pública baseada em dados, ele tem mais o quê? Mais assertividade, ele vai conseguir, inclusive, destravar melhores práticas para combater desigualdades, entre outras coisas. Todo mundo sai ganhando. Dentro dessa perspectiva, a gente tem que lembrar e retomar algumas questões que estão já sendo publicadas, que conseguem já fazer uma mensuração desse retorno para as organizações, né? Então, de novo, a gente saiu de uma teoria básica da diferença entre o direito à privacidade e o direito à proteção de dados pessoais. Conseguimos construir uma narrativa que é muito além para a perspectiva jurídica, regulatória, e agora a gente vai falar um pouquinho mais de números, né? Então, quais são os benefícios que são gerados para uma organização quando ela melhora os seus processos? Não vamos nem falar aqui de proteção de dados pessoais. Quando ela sabe, por exemplo, qual que é o ciclo de vida de uma informação, que é a coisa mais difícil que as organizações estão se debatendo até hoje, né? Às vezes o dado está lá, chegou lá no departamento de marketing, mas ele não sabe de onde veio. Ele não sabe se veio do site, ele não sabe se veio da compra na loja física, ele não sabe por onde passou, quem vai ter acesso, entre outras coisas. O que isso gera para a organização que consegue mapear esses processos e consegue estabelecer essa lógica e essa narrativa positiva de privacidade e proteção de dados pessoais? Saiu essa pesquisa recente que entrevistou diversos, não Data Protection Officers, ou os encarregados. Quem que esses pesquisadores eles foram entrevistar? O C-level das organizações. Ou seja, aquelas pessoas que realmente pensam o dia a dia da organização e que não são treinadas para falar necessariamente de privacidade e proteção de dados pessoais. Me fala aqui o antes e o depois de quando você começou a estruturar esses processos, de quando você começou a falar seriamente de privacidade e proteção de dados na sua organização. Para cada $1 ou R$1 investido, se mensurou que você conseguiu ter um retorno de 2,7. 1:3. Baita investimento, né? Aonde que a gente consegue fazer um investimento desse porte hoje em dia? Difícil você encontrar algo que seja semelhante. Bruno, como que isso foi mensurado? Como que isso foi metrificado? Eles começaram a olhar para as diferentes áreas. Por exemplo, de novo, trazendo exemplos concretos. Time de marketing. Ele começou a trabalhar numa base de dados de melhor qualidade.
que ele começou a fazer, por exemplo? Ele começou a colocar uma coisa muito simples quando você dispara e-mail marketing. Sabe aquele botãozinho assim, dizendo, eu não quero mais receber esse e-mail marketing? Esse é um dos direitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o direito de oposição. Num primeiro momento, o time de marketing falou o quê? Não vamos colocar esse botão, porque senão eu vou ter uma menor quantidade de pessoas na base para eu poder disparar essa comunicação. Vai ferrar aqui com as minhas vendas, né? Foi um pouco o discurso. Não, mas a gente tem que cumprir, esse é um direito previsto na lei, para lá. Vamos rodar e vamos ver o que acontece. Algumas pessoas começaram a exercer esse direito de oposição, obviamente. Sabe o que aconteceu nos meses seguintes? A taxa de abertura das campanhas de e-mail marketing, que antes eram baixíssimas, passaram a ser o quê? Num percentual muito mais alto. Imagina se o bônus do time de marketing é calibrado pela taxa de abertura. Você acha que eles não vão ficar mais felizes? Irão. O que isso mostra? Isso mostra que aquela base de dados passou a ser o quê? Refinada. Você está se comunicando com quem efetivamente pode comprar os seus produtos. Você ganhou o time de marketing, você já começou a ver ali um investimento que está retornando, sobretudo num processo de maior agilidade para vendas. Outros exemplos que essa pesquisa traz. Tempo de resposta a incidentes de segurança. Ou seja, aconteceu um vazamento. O que eu faço? Está todo mundo ali minimamente treinado. Eu sei que aconteceu um vazamento, o time de segurança da informação tem que conversar com o time de jurídico. Por quê? Se eu tenho uma apólice, eu vou ter que, eventualmente, já ativar essa apólice. E eu tenho um tempo para fazer isso. Porque senão eu perco o meu seguro. Meu time de segurança da informação, meu time de jurídico, tem que falar com o time de RP, de relações públicas. Por quê? Porque isso vai dar no jornal. E aí eu vou ter que falar o quê? Eu vou ter que falar que eu estou gerenciando aquilo, que é assim, assim, assado. O vazamento de dados atingiu uma determinada quantia de titulares. O risco talvez não seja tão relevante, não seja tão alto, porque as medidas de segurança foram adotadas, assim, 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 assado. Eu vou ter que falar com quem? Eventualmente com a pessoa que está lá no teleatendimento, no saque. Porque as pessoas irão começar o quê? A ligar. E fica muito feio, fica muito ruim, se a pessoa do teleatendimento não sabe o que dizer. Ou seja, a adequação desses processos também permitiu que, mesmo havendo um vazamento de dados, o tempo de recuperação e o tempo de impacto, de grana mesmo, de investimento, fosse também mitigado, também fosse diminuído. Então, o que a gente está falando de privacidade e proteção de dados pessoais mostra que isso passa a ser necessariamente parte do dia a dia das organizações, parte do dia a dia de entidades públicas, pelo menos aquelas que entendem que isso é uma vantagem e já saíram na frente, e aí também vem, obviamente, os retardatários. E isso é um grande diferencial, pessoal, para qual tipo de profissional que você quer ser nesse campo. Essa é a melhor dica que eu dou para vocês. Se você consegue entender essa teoria do direito à privacidade e direito à proteção de dados pessoais, embrulhar ela desse jeito que perpassa uma narrativa positiva e não apenas negativa, uma narrativa que trabalha não apenas com medo, com o terrorismo das multas, mas também com essa narrativa de melhoria de processos, é isso que diferencia um ótimo profissional de privacidade e proteção de dados pessoais de um profissional mediano. Porque o profissional mediano de privacidade e proteção de dados pessoais, ele vai estar olhando para o quê? Muitas vezes para travar os processos. Para dizer, você não pode fazer isso porque isso daqui está em desacordo. Um ótimo profissional de privacidade e proteção de dados pessoais vai dizer, você não pode fazer isso, mas você pode fazer dessa forma, porque isso vai melhorar assim, 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 assado. Então, pessoal, essa é uma das grandes dicas, e daí também um pouco o título do nosso próprio encontro de hoje. É um desafio falar de privacidade e proteção de dados pessoais hoje em dia, principalmente porque realmente causou certos traumas dentro de organizações que começaram a implementar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas, ao mesmo tempo,
é uma oportunidade. Depende de quem você quer ser nesse campo que se abre, que se consolida e que necessariamente irá se fortificar nos próximos anos. É um desafio, mas é também uma oportunidade. Aqui eu também trago um pouquinho mais de números para vocês entenderem. E aí depois, pessoal, eu posso mandar os slides para vocês, porque acho que está com um probleminha ali de contraste, de como que esse mesmo estudo consegue também mostrar, a partir de números, como que aqueles times bem treinados, aquelas organizações que estabeleceram esses processos, conseguem reduzir os prejuízos quando há um incidente de segurança ou um vazamento de dados, né? Para organizações que são super grandes, onde que isso pode chegar, às vezes, na casa de milhões, você tem ali uma redução na casa de 25%, entre outras coisas, então vale a pena, né? Acho que a principal mensagem é: investir em privacidade e proteção de dados pessoais não é um custo, mas sim um investimento e que ele tem retorno a curto e médio e longo prazo. Bom, deixa eu ver aqui. Então isso muda completamente com a lógica que a gente está acostumado muito a ver de que privacidade e proteção de dados pessoais já era ou já morreu, né? Quando você vai falar isso para sua avó, para sua mãe, dizer, olha, eu estou estudando e eu estou me capacitando para a proteção de dados pessoais, e aí ela responde, mas por que você está fazendo isso? Eu estou dando dado a todo momento, por que você está estudando isso? Por que você quer trabalhar com isso? Né? Que é um discurso que ele é difícil de ser desarmado, porque a todo momento a gente está o quê? Trocando os nossos dados. Desde o bilhete único que a gente passa para utilizar o transporte público, do CPF na nota, para o CPF no desconto na farmácia e por aí vai. Então, como que você desarma essa narrativa de que privacidade e proteção de dados pessoais seriam direitos que já eram ou morreram? De novo, voltando para aquela teoria básica. Proteção de dados pessoais não é para você trancafiar o dado, mas é para você poder fazer que haja uma circulação responsável, sustentável. E não extrativista ao ponto de você ter um curto-circuito nisso tudo. Privacidade e proteção de dados pessoais, então, não morreu, como estão vivíssimas, e, para o nosso campo, o que está acontecendo? Estão contratando. Né? A gente está tendo, sobretudo, oportunidades nesse mercado de trabalho. Se procura cada vez mais profissionais letrados em privacidade e proteção de dados. E não se tratam apenas de profissionais do campo jurídico. Hoje, uma das coisas que são verdadeiras pepitas de ouro mesmo, que as organizações vão atrás, é, por exemplo, um profissional que saiba de UX, User Experience, mas que ele possa entender como que ele consegue construir jornadas, aquela sua jornada no aplicativo do banco, no aplicativo da passagem aérea, mas que ele possa entender como que durante a jornada ele possa ter melhores práticas de transparência com relação ao uso dos seus dados. São esses profissionais que muitas vezes são objeto realmente de recrutamento, de empresas de headhunter, e para grandes organizações, inclusive, são profissionais que investem grande parte do seu dia a dia só para pensar em como que essa jornada pode ser melhorada em termos de transparência com relação ao uso dos seus dados. Engenheiros, né? Hoje tem determinadas organizações que têm engenheiros só para tratar, por exemplo, de técnicas de anonimização ou pseudo-anonimização. Hoje, cada vez mais, engenheiros que saibam não apenas questões relacionadas à segurança da informação, mas também questões associadas num espectro mais amplo com relação à proteção de dados pessoais. Então, é sobretudo um campo que se abre, não apenas para profissionais como eu, como a grande maioria das pessoas que estão aqui, do campo jurídico, do campo regulatório, mas para outras áreas. E aí tem um outro grande desafio, uma outra grande oportunidade que eu gostaria aqui também de compartilhar com vocês.
Esses processos eles só serão realmente bem executados e bem concluídos se eles forem objeto de um esforço coletivo. É isso que está faltando, esse é o principal gargalo hoje nas organizações. Porque ou se terceiriza tudo para fora, e aí quando a consultoria sai, o que acontece? Ela leva o conhecimento de privacidade e proteção de dados pessoais com ela, e deixa a organização na mão. Ou você traz um super profissional, que ele começa a desenvolver esses processos, mas depois ele sai da organização, porque tem alta rotatividade. E aí fica com quem esse conhecimento? Também se perde. Tem uma pesquisa sensacional que foi feita por 2 professores de uma universidade americana, de Berkeley, chamada, e o título é excelente, Privacy on the Books e Privacy on the Grounds, ou seja, a privacidade e a proteção de dados dos livros e a privacidade e a proteção de dados do chão da fábrica. O que é essa pesquisa? É uma pesquisa empírica. Ou seja, além de olhar para saber se a organização tinha uma ótima política de privacidade no site dela, se ela tinha uma ótima política de segurança da informação, para saber se ela tinha um ótimo aviso de cookies no site dela, ela foi entrevistar quem estava dentro da organização, estabelecendo os processos de uso de dados lá no chão da fábrica. Aí essa pesquisa foi, e num primeiro momento entrevistou quem? Os DPOs, os encarregados. Pessoal, DPO encarregado, ele é treinado e ele tem a função de falar o quê? Bem de privacidade e proteção de dados, certo? É ele que desenhou, é ele que escreveu a política de privacidade, é ele que escreveu a política de segurança da informação. Num segundo momento, essa mesma pesquisa foi entrevistar quem? Foi entrevistar o programador do site. Foi entrevistar quem? O desenvolvedor do software. Foi entrevistar quem? A pessoa que faz o teleatendimento, que é o primeiro canal de transparência por parte do titular de dados. E aí, o que se percebeu? Aquela privacidade e proteção de dados pessoais que estava super bonitinha na política de segurança da informação, na política de privacidade, dentro de casa, estava péssima. Qual é o grande achado e qual é a grande oportunidade, qual é o grande desafio disso? E que aí é o desafio mais ambicioso de qualquer lei que seja e de qualquer organização que se pretende ser líder nesse aspecto. É você criar uma cultura organizacional de privacidade e proteção de dados. Se você não treina a pessoa que faz o dia a dia da organização, você pode ter o melhor software de inventário de dados, de mapeamento de dados. Você pode ter um ótimo antivírus, ou ótimas medidas de segurança da informação. Mas se o elemento humano, que muitas vezes é o ponto maior de vulnerabilidade desses processos, ele não está capacitado, dificilmente você vai conseguir ter um saldo positivo nessa equação que, como a gente está começando a perceber, ela é bastante complexa. Então, ainda existem muitos desafios, ainda existem muitas oportunidades, e a gente tem que olhar para essa perspectiva bastante ampla do campo privacidade e proteção de dados pessoais, e que é dito com todas as letras pela própria Lei Geral de Proteção de Dados. Às vezes tem um artigo muito esquecido da Lei Geral de Proteção de Dados, mas talvez seja o mais importante, que são aqueles iniciais, né? Aqueles que trazem as definições, que trazem os princípios, mas eu gosto muito desse, que é o segundo, que traz os objetivos perseguidos por essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, os fundamentos, como, por exemplo, a perspectiva de igualdade. Qual foi o primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês para falar da necessidade de circular dados? Quem aqui lembra? O exemplo da política pública de transferência de renda. Então, proteção de dados pessoais está intrinsecamente dentro dessa perspectiva da igualdade desse século, dessa década. Da necessidade do Estado, muitas vezes, saber quem é o cidadão,
que precisa ser assistido ou assistida. Isso tem a ver com o quê? Com questões de reduzir assimetrias e atingir uma perspectiva de igualdade. Não adianta, se você não dá o dado que o Estado está pedindo para você ser elegível para um financiamento estudantil, você não vai conseguir nem romper a primeira barreira do mercado de trabalho. Então, está diretamente relacionado com essa perspectiva de igualdade. Liberdade de expressão. Hoje, o que acontece, né? E a gente está vendo como que isso, sobretudo, está sendo mais amplificado no Brasil. A gente consome informação a partir de uma lógica que ela é muito personalizada. E essa personalização ela acontece por quê? Porque é feito um tratamento dos seus dados. É feito um perfil comportamental e aí você vê quem passando na sua timeline? Somente as pessoas que você concorda e não com as que você discorda. Isso é adequado? Será que esse tipo de tratamento de dados ele poderia ser revisto para a gente ter menos polarização, para a gente ter mais diversidade de opiniões, escutar quem diverge para a gente também poder refletir e eventualmente mudar a nossa opinião? E isso é, por exemplo, o que tem sido chamado de efeito bolha e que está diretamente relacionado com uma perspectiva do quê? Também de proteção de dados pessoais, liberdade de expressão. Tem a ver, como eu mencionei, com essa perspectiva de que, ao nós controlarmos os nossos dados, nós nos governamos e não somos apenas governados. Se você não controla os seus dados, você vai estar o quê? Num trem desgovernado. Tem essa perspectiva de autodeterminação. A LGPD ela traz um palavrão que é muito bonito, que é o de autodeterminação informacional. Ou seja, se eu controlo os meus dados, eu me controlo. E, como eu mencionei, vem com essa perspectiva de rejuvenescer a proteção da pessoa, a proteção da nossa personalidade, de quem nós somos. Então, uma perspectiva essencial de direitos fundamentais, de direitos humanos, mas ela está olhando também para, ao se fixar as regras do jogo, você poder fomentar o quê? Inovação, desenvolvimento econômico, tecnológico, livre iniciativa ou até mesmo concorrência. A Lei Geral de Proteção de Dados, em resumo, ela não protege apenas o cidadão e a cidadã, mas ela protege também quem? Organizações que fazem um uso responsável dos dados. É aqui que está o pulo do gato. Por exemplo, ela traz um direito que é um direito relativamente novo, que é o direito de portabilidade. Esse direito protege quem? Protege só o titular? Não, ele protege também a organização que eventualmente vai receber esses dados porque ele decidiu optar pela organização A e não a B. A propaganda do banco. Né? Eu estou saindo do banco, que eventualmente eu estou pé da vida, porque o meu CPF está sendo utilizado para fraude, e eu estou sendo inserido direto em órgãos de proteção e defesa do consumidor, no Serasa, e eu vou para o outro porque esse outro não teve vazamentos, e lá eu vou me sentir mais seguro. Ou seja, esse direito de portabilidade propagando a perspectiva de livre iniciativa. Pensa, por exemplo, no contexto que a gente está, de grandes plataformas, grandes empresas de tecnologia, se esse direito ele não pudesse vir a ser exercitado. Você ia ficar o quê? Preso dentro dessa organização, porque você não poderia ir para outras que poderiam eventualmente até mesmo fornecer serviços melhores. Vou aqui dar um passo atrás, trazer um exemplo bastante concreto que a gente vivenciou no nosso dia a dia. Vocês lembram quando surgiu a portabilidade do número do celular? Foi uma maravilha, não foi, gente? Porque a gente não podia sair daquela operadora péssima, porque a gente ia perder o quê? A gente ia perder o nosso número, aí ia dar um trabalhão para avisar todos os nossos contatos que a gente tinha mudado, então a gente ficava o quê? Preso dentro de um serviço que muitas vezes era péssimo e que a gente não poderia aportar esses dados para uma outra organização. E aí tiveram diversas fases, né? Numa primeira fase, era quase como se fosse uma via crucis, né? Você podia aportar, mas você tinha que ir aonde?
Você tinha que ir numa loja física, assinar uma documentação e aí depois de X dias o número era portado. Hoje, como que funciona? Você liga na sua operadora e fala assim, quero portar. Ela se comunica com a outra operadora e depois de horas, sua linha está plenamente operante e você foi, às vezes, para uma melhor operadora e que paga mais barato ainda. Então, ao entender essa teoria que destaca o direito à privacidade e o direito à proteção de dados pessoais, que procura refinar e sofisticar narrativas não apenas negativas, mas positivas do direito à proteção de dados pessoais, a gente começa a perceber que tem grandes desafios, mas eu diria, sobretudo, enormes oportunidades para nós que estamos vivenciando nessa área. Então, era uma mensagem muito simples que eu queria aqui passar para vocês, de desafios e oportunidades, mas que eu acho que ter isso no radar nos permite, sobretudo, a reenergizar esse tema, não para 2 anos atrás ou para 4 anos atrás, de quando a lei foi aprovada, de quando ela começou a vigir, mas porque isso vai ser necessariamente uma pauta constante. Eu sempre falo para organizações que eu estou muito junto, você nunca vai estar adequado plenamente. Por quê? Porque você sempre vai ter novos dados entrando dentro da sua organização. Você vai ter pessoas entrando e saindo dentro da sua organização. E você tem que entender que isso é um enorme desafio, mas é uma oportunidade de você criar uma cultura organizacional de privacidade e proteção de dados pessoais. Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Coloco aqui alguns cursos que a gente tem aberto do Data Privacy Brasil. Esse é o meu curso preferido, o de privacidade e proteção de dados pessoais, que é um curso de quase 70 horas. A gente inicia daqui uma semana a turma 34 desse curso. Então fiquem aí convidados, inclusive agora quem adquire os cursos do Data também ganham cortesias para o clube, que foi aquela plataforma que eu mencionei. E a gente também está lançando um curso novo, que vai acontecer mais ou menos daqui 1 mês e meio, 2 meses, que é um curso focado em setor público, porque tem toda uma particularidade, enfim, é um outro bicho, né, por assim dizer, na área de privacidade e proteção de dados pessoais. Também fiquem aí de olho que a gente vai fazer esse lançamento em breve. Aqui estão os meus contatos. Então, agora eu paro por aqui e eu queria ouvir de vocês. Enfim, acho que a gente pode conversar, ter mais uma troca, um diálogo do que um monólogo. E é isso, eu queria muito, mais uma vez, agradecer principalmente Tanara, colega de trabalho durante muito tempo, espero que a gente volte a ser cada vez mais. Também o professor Carlos Alberto, o Aldo, toda a parceria da Prodan também, que apoiou esse evento. É muito legal estar aqui em Manaus e poder, enfim, conversar, dialogar e, sobretudo, aprender com todos vocês. Obrigado. Só agradecer. Estamos muito felizes, Bruno, com a sua presença conosco aqui em Manaus, presencial. Até um pouco deixar de lado o que aconteceu aqui em Manaus, nessa época da pandemia, e estamos restabelecendo a nossa vida aqui, né? Que abalou muita gente aqui em Manaus. Acho que é abrir para perguntas, né? Ou quem quiser dar suas opiniões, sugestões, acréscimos. Ele levantou aqui primeiro, a gente passa lá, tá? Tá. Falar o nome ou a instituição, seu estudante, até porque, lembrando que estão assistindo em casa também no YouTube, tá bom? Boa noite, meu nome é Lucas Nobre, eu sou do escritório Pedro Câmara Advogados, sou advogado, trabalho com privacidade de dados, implementação de processos de programas de governança. E uma grande dificuldade que a gente acaba encontrando para as empresas é como explicar a questão do ROPA, que é para você mostrar que o Records of Processing Data, enfim. Como é que a gente faz isso de uma forma efetiva? É necessário, de fato, ter salvar todos os acessos que já foram feitos, ou é mais uma linha geral
Isso. E aproveitando que eu estou com o microfone, emendar uma outra pergunta com relação à responsabilidade civil dos agentes de tratamento, mais do ponto de vista do consumidor, do CDC, esse conflito de normas aparente. É isso. Passar aqui para o colega. Boa noite, sou o Gabriel Mutz, estudante ainda de Direito, e minha pergunta é até um pouco simples. Como começar a atuar? Como começar a fazer, assim, estudar é essencial, mas como começar? Essa é a minha grande dúvida. Como adquirir a prática que, basicamente, a prática é o que mostra o que você sabe, e como exige experiência, mas como adquirir a experiência inicial, né? Como chegar no primeiro nível? Só isso. Quer falar? Mais alguma pergunta? Mais alguém? Aqui a colega. Boa noite, sou Geise Lúcio, advogada, membro também da Comissão de Direito Médico da Saúde da OAB. Estou junto com a doutora Josefa também, que é da comissão. E assim, só para trazer um adendo, né, para as pessoas ligarem esse alerta da importância dos dados sensíveis, né, na área da saúde, né, com relação, só um exemplo, prontuário médico. Um hospital tem a obrigação de ter essa guarda durante 20 anos, e isso do último atendimento, a contar do último atendimento. E hoje nós podemos ter a portabilidade desses dados com a troca das operadoras. Então, assim, você para analisar, estudando LGPD, né, na área da saúde. O que o laboratório, dou entrada no hospital, o que o laboratório, quando eu vou fazer uma coleta de exame, tem que ter acesso a todos os meus dados ali. Não há necessidade disso. Né? Então, são muitas adaptações que a gente está vendo que, realmente, como você falou, é um gargalo. E na área da saúde, eu vejo que isso é bem maior. E há uma grande importância e relevância da gente estar tratando dessas informações, levando também para essa seara. E aí eu deixo até aqui, Aldo, também um convite para pensarmos em juntar as duas comissões, em trazer mais, seja um simpósio ou algo também relacionado à LGPD na área da saúde, porque é muito importante. Mais alguém? Qual que é o seu nome mesmo? Gabriel. Não sei se está funcionando. Está funcionando? Tá, né? Então, Gabriel, ótima pergunta, né? Como que eu começo? Olha, eu acho que primeiro é realmente com a parte de estudos, né? Se você não se dedicar em ler e tentar se capacitar, acho que é difícil você entrar nessa área. O que eu tenho muito dito para alunos, para colegas também, é que assim, por mais que às vezes você não tenha uma experiência prática, às vezes você pode obter alguns atalhos, né? Então, tem desde estágios ou coisas mesmo que você pode fazer pro bono mesmo. Tem várias organizações, por exemplo, do terceiro setor, que elas precisam de alguma ajuda. E elas, inclusive, abrem algumas chamadas para possibilitar esse tipo de ajuda, como, por exemplo, uma organização que lida com violência de gênero. Ela tem uma grande responsabilidade em estruturar programas de governança de dados, porque vai envolver dados sensíveis, entre outras coisas, e aí você pode, eventualmente, se somar. Sobretudo nesse campo, que eu diria que às vezes ele é menos visto, menos visível, tem muitas oportunidades ali para você poder pegar um pouco da praticidade, e aí a partir disso você pode até inclusive se recolocar. Tem uma história muito legal que eu sempre conto também nos cursos, que acho que o que mais pega para um profissional de privacidade e proteção de dados pessoais não é apenas as habilidades duras, né, o que o pessoal vai chamar de hard skill, mas de soft skill, ou seja, justamente essa ideia de trabalhar com narrativas, de você poder transitar entre diferentes pares, entre outras coisas. E aí a gente teve, por exemplo, um aluno no Data, que ele não era engenheiro, ele não era advogado, ele não era nenhuma dessas profissões
mais suspeitas a utilizar ou a ser colocado para trabalhar como encarregado ou uma encarregada. O que ele era? Ele era um jornalista. Ele trabalhava com a parte de comunicação, mas ele conseguiu passar essa mensagem da organização, sobretudo para capacitar. E aí a pessoa de recursos humanos falou, olha, apesar de você não saber pouco ou quase nada de segurança da informação, apesar de você não ter dimensão de como que faz um contrato de processamento de dados, você é a pessoa que consegue melhor transitar dentro dessa organização e aí você pode ser e foi o nosso DPO. Então, um ótimo exemplo, é uma pessoa que estudou pra caramba, conseguiu transitar dentro da organização e que num primeiro momento não tinha habilidades duras, que são muito necessárias, como por exemplo, jurídico-regulatório ou mesmo segurança da informação, e ele acabou exercendo e hoje inclusive ele tem um cargo ainda mais alto dentro dessa organização. Esse é um ótimo exemplo, por exemplo. E aí a pergunta do Lucas, né, que foram duas. A primeira relacionada, eu acho que está um pouco baixo, não está ou não? A primeira que acho que foi relacionado a registros de atividades totalmente de dados, né? Pessoal, e aí por isso que eu falei também muito de como que nesses últimos anos a gente acabou perdendo um pouco o senso de direção, né? Num primeiro momento, o que aconteceu? A gente tentou transplantar, na verdade, metodologias muito de fora, principalmente europeias, para fazer a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil. Tinha tudo para dar errado e deu. Né? Uma delas é, por exemplo, você importar essas metodologias que muitas vezes elas são boas para grandes organizações de médio porte, para organizações de pequeno. E aí o que você tem que fazer no dia a dia? Você tem que mapear quais processos? Aqueles processos que são mais críticos para a sua organização. Você não vai conseguir mapear todos. Você tem que sentar com o pessoal, inclusive do financeiro, e dizer, olha, quais são os produtos que têm um impacto maior para a organização? Eu vou começar por esses. Entender qual que é, por exemplo, o modelo de negócio da organização. Se é B2B, não é B2C. Eu vou olhar com bastante cuidado para a área de pessoas, que ali tem um grande volume de dados pessoais. Eu vou olhar para, eventualmente, questões relacionadas muito fortes à segurança da informação. Se, eventualmente, no modelo de negócio de B2B eu sou um controlador ou um operador. Então, muitas vezes você não vai conseguir, e é difícil uma organização ter, tudo inventariado, tudo registrado. Mas isso tem que ser começado o quanto antes e você, sobretudo, ter essa dimensão de priorização. Né? O que vem antes. E o que, além de vir antes, tem que ser sempre revisitado. Porque isso também foi uma outra falha que aconteceu muito em projetos de adequação. Você vai lá, registra, faz o inventário bonitinho de dados, tem todas aquelas linhas, mas entrou um novo dado para eu prestar aquele serviço já existente para a organização. Eu tenho que ir lá e atualizar, eu tenho que criar rotinas para que isso seja uma maneira viva de eu fazer esses registros. E com relação à sua última pergunta, que é sobre responsabilidade civil, tem muitos posicionamentos. Assim, eu acho que talvez essa seja a bola mais dividida que existe hoje na Lei Geral de Proteção de Dados. Eu, particularmente, eu tenho defendido que o regime ele é de responsabilidade civil subjetiva, ou seja, depende da demonstração de culpa do agente de tratamento de dados pessoais para ele poder ser responsabilizado, mas você também não pode chegar num cenário que seja totalmente impossível de você fazer essa responsabilização. Né? Então, o que eu chamei no artigo de um regime de responsabilidade subjetiva com alto grau de objetivação. Você tem uma presunção, muitas vezes, daquele dano ou daquela culpa daquele agente de tratamento de dados pessoais, e aí você inverte o ônus. Quem tem que comprovar é quem? É quem está no chão da fábrica. Quem pode dizer que tais processos foram adotados e por conta disso você conseguiu ter boas melhorias ou boas práticas ao ponto de aquela atividade ela não ser danosa ou lesiva. Eu acho que foi mais um comentário, né? Qual que é o seu nome mesmo?
Geise. E acho que o comentário da Geise também ele é oportuno para conversar com a outra pergunta que me foi feita sobre oportunidades, né? Hoje também é muito difícil você falar que você é um profissional de privacidade ou proteção de dados. Por quê? Porque é um campo enorme, né? Então a gente fala de proteção de dados pessoais na área da saúde, na área de varejo, sei lá, aeronáutico, e por aí vai. Então, hoje acho que o que a gente está vendo no campo é muito uma perspectiva de setorialização do profissional. Então, você vai ter ótimos profissionais de privacidade e proteção de dados pessoais na área de saúde. Ótimos profissionais de privacidade e proteção de dados pessoais na área financeira, na área de seguros. Então, muitas vezes, um atalho pô, eu já domino muito bem toda essa perspectiva desse setor. Talvez seja mais simples e mais fácil para você aprender privacidade e proteção de dados pessoais do que aprender privacidade e proteção de dados pessoais e aprender tudo que envolve na área da saúde. Que é exatamente isso que estava sendo mencionado. A gente precisa cada vez mais setorializar esse conhecimento e aí a gente vai começar a falar de maneira um pouco mais densa mesmo sobre o tema de privacidade e proteção de dados. Passar para a professora e depois para a Thalita, tá? Não quero monopolizar aqui não, só quero fazer um comentário. Primeiro agradecer o Bruno pela palestra. Vou vir aqui para frente, fica melhor. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou fã do Bruno, mas eu acho que numa lei tão nova é muito difícil você ter especialistas, né? Tem muitas pessoas que se dizem especialistas, mas não são, e é natural que não sejam, porque a lei é muito nova. E aí eu falei dos eventos do CGI, e eu acabei esquecendo de falar do principal evento, né, que é do seminário de proteção à privacidade e aos dados pessoais, que esse ano está na sua 13ª edição. Então, o CGI começou a discutir privacidade e proteção de dados pessoais de uma maneira ampla. Eu acho que foi a principal organização no Brasil que fez isso, a primeira organização no Brasil que fez isso. E a partir desse seminário é que vieram também várias discussões e reuniu vários especialistas que embasaram muito das coisas que a gente tem hoje na LGPD. O Bruno participou de vários seminários e a gente vai ter o desse ano os seminários são sempre gratuitos, todos os eventos do CGI são gratuitos. Tá lá, seminarioprivacidade.cgi.br. Não, .com não é não. Acho que é .cgi.com, não é, com certeza. Acho que é .cgi.br. E todos os eventos também são divulgados, mas também são presenciais. Quem tiver a oportunidade de... É um evento que sempre acontece em São Paulo. Quem tiver a oportunidade de ir também. Mas, nesse sentido, eu queria que o Bruno fizesse um pouco desse comentário assim, da importância do seminário e um pouco da tua atuação no conselho da autoridade. Tá bom? Obrigada. O seminário do Comitê Gestor da Internet é, sem dúvida, o principal evento no nosso campo, né, de proteção de dados. Então, muitas vezes, por onde que eu vou começar a estudar? Comece a estudar pelo seminário. Você vai ter todos os vídeos, desde o primeiro seminário até o 13º, gratuito, disponível no site. E lá você vai ter assim, palestras desde pessoas super importantes do campo, como referências internacionais do professor Colin Bennett, ao professor Danilo Doneda, Laura Mendes, enfim. Pessoas que são realmente referências, que estão construindo esse tema há bastante tempo, né? Desde 2000 e bolinha para cá. Né? Além disso, é legal de mencionar que o seminário, pessoal, ele também é um evento híbrido, né? Então, muitas vezes, se você não tem possibilidade de ir para São Paulo, fazer o evento lá, né, estando presencialmente, que é ótimo, é excelente para fins de networking, entre outras coisas, ele também é transmitido via YouTube, na internet. Então, anotem aí, já reservem a agenda, né? Em agosto deve acontecer essa nova edição do seminário. E sobre o conselho, então o que é o conselho? Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. É o CNPD.
ele é um órgão consultivo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Inclusive, esse conselho ele é multissetorial, inspirado no Comitê Gestor da Internet. O que significa ser um conselho multissetorial? Você tem representantes do governo, da academia, do terceiro setor ou sociedade civil e da indústria do setor privado. Lá eu estou como representante da sociedade civil, do terceiro setor, inclusive por conta da Associação de Pesquisa do Data Privacy Brasil. Então, o Conselho ele tem essa missão de ser, antes de mais nada, um espaço que institucionaliza o diálogo com a sociedade. Então, eu, Bruno, e os demais conselheiros, quem são os nossos chefes? Vocês, a sociedade. Se a gente quer pautar determinados temas dentro da agenda regulatória da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, o Conselho ele pode ser uma via institucional para isso ser feito. Então, o Conselho Nacional de Proteção de Dados, ele foi instalado já há um determinado tempo. Nos últimos meses a gente elaborou um regimento interno que fixa como funcionará o Conselho Nacional de Proteção de Dados. E a gente aprovou os primeiros grupos de trabalho. Quais são esses grupos de trabalho? Inclusive, todos publicados, com portarias, as composições. O primeiro deles é da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ou seja, aonde que o Brasil tem que alocar recursos e esforços para poder elevar uma cultura de proteção de dados pessoais. A gente tem que pensar isso de maneira estratégica. Essa política nacional servirá para isso. Inclusive, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais ela tem prazo para elaborar relatórios de acompanhamento dessa política nacional e, consequentemente, também de monitorar e avançar nisso. Então, esse primeiro grupo de trabalho vai olhar para essa política nacional. Tem um segundo grupo de trabalho, esse do qual eu faço parte, que é de educação. Então, meetups, entre outras coisas, que são iniciativas que conseguem promover o debate de privacidade e proteção de dados pessoais, podem ser objeto desse GT. Uma pauta que, por exemplo, eu vou levar para lá. Existe o Fundo de Direitos Difusos Coletivos. O que é esse Fundo de Direitos Difusos Coletivos? Que, inclusive, é muitas vezes represado, mas enfim. Ele é um fundo que ele recebe as sanções, as multas aplicadas desde Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, passando por Ministério Público e também as multas a serem aplicadas por quem? Pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A autoridade ela não pode se autofinanciar por meio de multas, né? Isso cria um incentivo pervasivo, né, para tudo isso. Por que não as multas que ela aplicar irem para esse fundo e esse fundo retroalimentar iniciações científicas, trabalhos de educação na área de privacidade e proteção de dados pessoais, ou seja, um dinheiro que volta para o campo de privacidade e proteção de dados pessoais. Às vezes você quer desenvolver um aplicativo ou algum software de melhor controle desses dados. Por que não ser financiado com esse recurso, esse ativo público? Aí você vai ter outros grupos como o GT de trabalho de transferência internacional, você vai ter um outro grupo temático que é de poder público e um último que é de acompanhamento da agenda regulatória da proteção de dados. Os mandatos, eles são de 3 anos, então significa que daqui mais ou menos 2 anos a gente deve ter um novo processo para a eleição de novos representantes, que podem ser vocês, colegas nossos. É bom que haja essa renovação também dentro do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Uma das coisas que é importante de se dizer, entendendo que esse conselho faz parte ou está colado na Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, é que a ANPD hoje ela não é uma autarquia. E é necessário que ela venha assim o ser, né? O que significa? Ela ter a mesma natureza jurídica de uma Anatel, de uma Agência Nacional de Saúde, entre outras coisas. Por quê? Porque ela se transforma num órgão de Estado e não de governo. Isso permite que ela tenha maior autonomia financeira, funcional, entre outras coisas. Então, isso é uma das coisas também que é uma pauta prioritária, né, para o nosso campo e, entendo eu, também para a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais e também para o próprio Conselho.
Passar para a colega Thalita. Boa noite, chamo Thalita, sou advogada. Eu queria, na verdade, só falar um pouco em cima daquilo que você falou sobre a questão da janela de oportunidade dentro de uma empresa, baseada em algumas experiências que eu já tive implantando a LGPD em algumas empresas, né? Quando a gente chega, eu tive a oportunidade de implantar em algumas grandes empresas com muitos funcionários. E aí a gente vê que o dono da empresa, ele acaba buscando a implantação da LGPD mais por uma questão de multa, né? Primeiro, essa é a primeira vontade dele em buscar a LGPD. E quando ele busca o advogado para dizer assim, eu preciso implantar a LGPD porque eu não quero ser multado, né? A gente aproveita a oportunidade para dizer para ele, olha, além disso, você tem diversas outras vantagens. E aí ele fala assim, então entra na minha empresa e vamos começar o trabalho. E claro que um trabalho de implantação da LGPD, ele leva um tempo, ainda mais se você for fazer de forma full, levando em consideração a parte de segurança da informação, não só a parte jurídica, mas o mapeamento de dados e levantamento, enfim. E o que eu percebi ao longo dessa jornada, dessa curta jornada, né, desde quando a gente começou a ser bastante demandado, é que, embora o dono da empresa queira que isso aconteça, no momento em que a gente está da metade do fim da implantação, a gente começa a gerar uma certa reflexão nos funcionários das principais áreas da empresa. Né? Então, no momento em que a gente já fez o levantamento dos dados, a gente já fez o inventário, a gente já mapeou, né? Existe um certo momento em que a gente precisa agora definir as medidas que nós vamos tomar daqui para frente para melhorar o tratamento de dados dentro da empresa. E aí é nesse momento que a gente questiona o funcionário a falar, de fato, você precisa desse dado? Você não acha que dá para a gente melhorar esse processo? Ou você não acha que dá para a gente criar um novo processo para que a gente diminua a quantidade de dados, diminua a quantidade de fluxo que é feito para poder se chegar no objetivo final? E aí, quando a gente traz essa reflexão para o funcionário, ele passa a pensar, a mudar aquela cultura. Né? Então, antes da gente finalizar o processo de implantação, ele mesmo já faz essa reflexão quando ele vê um novo dado sendo utilizado ou quando existe algum processo que precisa ser pensado pelo lado da LGPD e da proteção de dados. Então, assim, como uma experiência, né? Quando a gente faz um projeto de implantação e a gente busca a reflexão no funcionário, essa cultura acaba generalizando e mudando e fazendo com que o próprio gestor da empresa pense, nossa, como o meu funcionário, ele de fato ele está pensando e o trabalho do advogado está fazendo algum efeito. Agora, sim, essa experiência, essa fala, é muito mesmo na prática, aquilo que acontece no dia a dia. Então, quando a gente implementa a LGPD dentro de uma empresa, e a gente consegue ver isso, a gente chegou num objetivo. Né? Claro que os processos precisam ser sempre revistos, tudo precisa ser sempre reavaliado, mas o que eu queria, de fato, contribuir é que, quando você consegue trazer essa reflexão no funcionário, as coisas começam a fluir muito mais. E aí o funcionário, ele entra em contato com o teu jurídico, falando assim, doutora, existe um novo processo, existe um novo dado, o que você acha sobre isso? Né? E aí já é uma mudança de mente assim, muito legal dentro da empresa. E isso eu vivi em algumas empresas. Então, assim, eu acho que o que é mais importante você deixar dentro da empresa é trazer essa reflexão no funcionário que trata o dado. Né? E a outra coisa que eu queria falar é sobre o papel do DPO. Né? Falando como advogada também, né? Porque aqui todo mundo é advogado sempre buscando uma nova oportunidade.
O que eu tenho também percebido é que as organizações as que precisam ter um DPO, elas têm buscado ter um DPO interno, né? Então, quando a gente vê que a empresa ela está tendenciosa a ter um encarregado de dados da sua própria organização ao longo do processo, a gente faz com que essa pessoa que talvez tenha o perfil, né, que tenha essa mobilidade entre as áreas da empresa, né, a gente faz com que ela participe de todo o processo, para que ela também consiga, assim como quem está implementando, né, a gente do jurídico implementando, ela também conheça todo o processo que está sendo feito na parte de implantação. E quando a gente entrega o trabalho, ela sabe exatamente aquilo que está sendo feito, exatamente o trabalho que ela precisa dar continuidade, digamos assim, né? A terceira coisa que eu queria falar é a parte da segurança da informação, né? Muitos projetos de implantação da LGPD, muitos advogados eles oferecem o serviço, mas esquecem muito da parte de segurança da informação. E a gente nota muito essa dificuldade em algumas grandes empresas, inclusive, que trabalham com tratamento de dados, softwares caríssimos, e o próprio TI é um TI fraco, né? E então, quando a gente questiona, faz mais ou menos um mapeamento de risco assim dentro do TI antes de começar o trabalho, a gente vê quanta coisa falta dentro de um TI, de uma empresa. Tanto na parte estrutural, tanto na parte de segurança da informação dos documentos, da parte até da situação que você falou em relação a um incidente de informação, o que a empresa faz, em quanto tempo ela resolve. Então, assim, a gente nota essa dificuldade dessa figura dentro da empresa, e isso é extremamente importante. A gente, como advogado, suscitar esse questionamento dentro da empresa também, né? Embora nós sejamos pessoas da área do direito, mas a gente também precisa trazer a reflexão dessa área que é extremamente importante dentro da empresa. E era isso que eu queria falar. Aí, contribuir com uma forma da minha experiência. É isso. Bruno, antes de passar para você sobre a reflexão da colega Thalita, já que nós estamos na Amazônia, e você dialoga com várias pessoas no Brasil e no mundo, qual o seu olhar justamente com relação à nossa temática da proteção de dados aqui para a Amazônia? A gente já esteve aqui no passado, já discutiu inclusive vários assuntos no CGI, porque aqui nós temos várias realidades na Amazônia e não só Brasil, né? Temos indígenas, povos da floresta, temos instituições de alta tecnologias, mas temos vários municípios no interior que não há conectividade. A sua opinião, sua sugestão com relação à proteção de dados dentro da nossa realidade aqui, partindo até um pouco da reflexão da colega, que é uma realidade local. E aí, em seguida, a gente já encerra o evento e passa para a parte que eu mais adoro, que é justamente a gente fazer o network. Legal. Então, Aldo, eu já vou encaminhando para as considerações finais, tá? A gente conclui, tá? Oi? Vai fazer o sorteio agora? Tá. Tá bom. Então, a sua pergunta ela é excelente, Aldo. Eu acho que até não tem muita reflexão colocada sobre isso, né? Mas tem um termo e todo um campo para estudar que se chama justiça de dados, né? Então, se a gente está falando dessas realidades muito distintas e também de grupos vulneráveis, a gente está falando necessariamente de justiça social, né? Então, como que o tema de proteção de dados pessoais ele pode ser um instrumento de justiça social? Acho que essa é a primeira coisa que a gente pode se colocar e pode se perguntar. Então, por exemplo, quando a gente está falando de esses grupos vulneráveis, onde que eles não são visíveis para o próprio Estado, a gente também está falando de uma questão de como que pode haver um tratamento desses dados para que eles possam ser enxergados e contabilizados nessas políticas públicas, né?
Tem, por exemplo, um jargão muito famoso na área de política pública e de estatística, que é: se você não é contado, você não é levado em consideração. Então, por isso que eu trouxe muito o aspecto de proteção de dados pessoais como esse pilar de como que a gente pode estruturar políticas públicas e o próprio acompanhamento do Estado, olhando para essa perspectiva de igualdade, de correção de assimetrias e assim por diante. Então, quando a gente está falando de questões até mesmo de soberania de territórios, né? Então a gente não consegue necessariamente falar de soberania de territórios se a gente não está datificando esses movimentos que estão acontecendo. A gente não consegue falar, por exemplo, de ambientes de trabalho mais diversos se a gente não consegue executar censos dentro desses ambientes, para a gente poder, daí sim, entender como que a gente pode avançar em termos de diversidade, seja ela de gênero, de raça e assim por diante. Então, proteção de dados pessoais é isso, é um instrumento de justiça social, e que, se a gente tiver uma visão elitista desse direito, dificilmente ele vai corresponder às promessas pelas quais a gente espera dele. Vamos lá. Então, aí tem duas coisas do sorteio. A primeira delas, que é a boa e má notícia, a depender, é que eu deixei os exemplares do livro no hotel, mas aí eu vou dar para o Aldo, e quem for sorteado ou sorteada pode pegar com ele depois. A segunda notícia, que acho que essa é boa, até para eu poder me redimir disso tudo, é que a gente vai, então, dobrar o sorteio. Então, não vai ser apenas um exemplar do livro, mas também um EAD do Data Privacy Brasil. Pode ser? Professora Tanara, por favor, nos auxilie aqui, nos ajude. Deixar para você sortear. Meu nome não está aqui, viu, gente? Eu não estou mesmo, eu não coloquei. Não coloquei meu nome. Não? 40. 40 é o Francisco Helder de Lima. É o livro? Se quiser, né? Ele escolhe. Ah, eu escolho? Você quer o livro? O EAD? Tá. Aí você me escreve depois? Ele acabou de ganhar um aperto de mão, vocês. Aí a gente te dá o... Aí eu te dou os... Olha, agora é o livro, né? 30. Aristóbulo Angelim. Você já tem? Tá. Então vocês podem entregar para eles depois? Então fechou. Sorteia outro? Qual que é a regra do sorteio? Só ganha quem tá. Eu acho justo, eu acho justo. Então, tá bom, então, infelizmente. Depois eu explico para ele. 29. 29. Deve ser dali também, que assinou junto. Antônio Lucas Feitosa. Quer encerrar? Obrigado, Lucas. Vamos fazer uma foto? Alguém pode tirar, por favor, o celular? Pode tirar, por favor? Depois tira a foto todo mundo, tá? Gente, muito obrigado, muito obrigado. Estamos aqui nos deliciando com esse conhecimento do professor Bruno e também da professora Tanara, né, que é a nossa estrela aqui da Amazônia, que faz parte lá do CGI. Enquanto algumas pessoas agora devem estar assistindo lá a formação de paredão, nós estamos aqui justamente preocupados com a proteção
de dados. Muito obrigado, professor Bruno. Volte mais vezes aqui conosco, mesmo distante. Lembre da gente aqui na Amazônia. Vamos firmar cada vez mais parcerias. Agradecendo ao FAM, agradecendo aqui a ESA, através da ESA, agradecer toda a equipe da UAB, toda a equipe aqui da ESA também, através do professor Carlos Alberto, que esteve aqui presente. Agradecer também à Prodan, sempre apoia os nossos eventos, e aos alunos que estão aqui presentes, da UEA, da FAMetro, alguns que eu pude, mais alguma instituição, de algum aluno, que estão aqui presentes. E muito obrigado a todos vocês. E fica aqui esse momento rápido para a gente fazer network. A gente pode vir aqui para frente também tirar foto com o nosso palestrante. Tá? Muito obrigado e aplausos a todos.